fosse perfeita. Escolhi a decoração com carinho, preparei os pratos favoritos dele e convidei amigos e familiares para celebrar essa data especial. Para mim, era mais do que uma simples comemoração. Era uma demonstração do quanto eu o amava e valorizava nosso casamento. Só não imaginei que minha sogra, Dona Célia, transformaria tudo em um pesadelo. Observei o convite em minhas mãos mais uma vez, verificando cada detalhe pela 10ª vez naquela manhã. O aniversário de Juliano seria em 3 dias, e eu queria que fosse perfeito. Afinal, depois de 2 anos de casamento, esta seria a primeira grande festa que organizaríamos em nossa casa nova. Meus dedos passaram pela lista de convidados cuidadosamente elaborada. Amigos próximos, colegas de trabalho, família, inclusive Dona Célia, minha sogra. Suspirei ao ler seu nome. Não que eu não gostasse dela, mas algo na forma como ela me olhava sempre me deixava desconfortável. Como se eu estivesse constantemente sendo avaliada e nunca alcançasse a nota máxima. Você está exagerando de novo, disse para mim mesma, guardando a lista na gaveta. Juliano sempre dizia que eu era sensível demais quando o assunto era sua mãe. Ela só precisa de tempo para se acostumar, ele repetia como um mantra. 2 anos pareciam tempo suficiente, mas quem era eu para discutir? O celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era ela. Oi, Dona Célia. Atendi, tentando soar animada. Helena, querida. Sua voz sempre tinha aquele tom doce que, por algum motivo, me soava falso. Estou ligando para confirmar sobre sábado. Posso levar uma surpresa para o Juliano? Hesitei. Surpresas de Dona Célia raramente eram agradáveis para mim. Claro. O que você tem em mente? Ah, só uma pequena lembrança. Você sabe como mães são. Queremos sempre agradar nossos filhinhos. Algo no modo como ela falou fez um arrepio percorrer minha espinha. Filhinhos. Juliano tinha 35 anos. Tenho certeza que ele vai adorar seja o que for. Respondi automaticamente. Ótimo. Ela parecia animada demais. E não se preocupe com o bolo. Encomendei um especial da confeitaria que o Juliano adorava quando namorava a Ingrid. Lembra dela? Aquela moça encantadora. Meu estômago afundou. Claro que me lembrava de Ingrid. O fantasma que pairava sobre nosso casamento. A ex-namorada perfeita que Dona Célia nunca deixava de mencionar. Na verdade, já encomendei o bolo, Dona Célia. Da confeitaria favorita dele agora. Oh, ela fez uma pausa dramática. Bem, tenho certeza que ficará adequado. Depois de desligar, fiquei encarando o telefone. Por que eu sempre me sentia diminuída após falar com ela? E por que ela precisava mencionar Ingrid justamente agora? Naquela noite, Juliano chegou cansado do trabalho. Enquanto jantávamos, comentei sobre a ligação da mãe dele. Sua mãe mencionou Ingrid hoje. De novo. Ele suspirou, colocando o garfo no prato. Helena, não comece. Não estou começando nada. Só achei estranho. Estranho por quê? Elas sempre foram próximas. Você sabe disso. Próximas o suficiente para que ela ainda a mencione depois de anos do término de vocês? Juliano passou a mão pelo rosto, um gesto que fazia quando estava ficando irritado. Olha, minha mãe é tradicional. Ela gostava da Ingrid, não é segredo para ninguém. Mas eu escolhi você, não escolhi? Assenti, mas algo continuava me incomodando. Ela disse que vai trazer uma surpresa para a festa. Provavelmente aquele álbum de fotos antigas que ela sempre ameaça mostrar. Ele riu, tentando aliviar a tensão. Dei um sorriso fraco. Provavelmente. Mais tarde, enquanto Juliano dormia, fiquei acordada revisando mentalmente os preparativos da festa. Tudo estava encaminhado. Comida, decoração, música. Por que, então, eu não conseguia me livrar daquela sensação incômoda no fundo do estômago? Peguei meu celular e, antes que pudesse me impedir, estava olhando o perfil de Ingrid nas redes sociais. Não a seguia, claro, mas seu perfil era público. Ela continuava linda, com aquele sorriso perfeito e carreira brilhante. Rolei as fotos recentes e congelei. Havia uma de 3 dias atrás.
Ela em uma cafeteria que eu conhecia bem. Ficava a apenas 2 quadras da casa de Dona Célia. Na legenda: reencontros sempre trazem memórias especiais. Algumas surpresas estão a caminho. Será que eu estava exagerando ou realmente algo estranho estava acontecendo? Fechei o aplicativo rapidamente quando Juliano se mexeu na cama. Coloquei o celular de lado e tentei dormir, dizendo a mim mesma que eram apenas coincidências. Afinal, o que poderia dar errado em uma simples festa de aniversário? Na quinta-feira, 2 dias antes da festa, eu estava no supermercado comprando os últimos itens que precisava. Empurrava o carrinho distraidamente pelo corredor das bebidas, quando ouvi uma risada familiar. Parei, tentando identificar de onde vinha aquele som. Virei no próximo corredor e lá estava Dona Célia, conversando animadamente com alguém. Meu coração acelerou quando reconheci a mulher ao lado dela. Ingrid. Elas pareciam tão absortas na conversa que não me notaram. Recuei alguns passos e me escondi atrás de uma prateleira de vinhos. Então está tudo certo para sábado? Ouvi Dona Célia perguntar. Claro que sim. Não perderia isso por nada, respondeu Ingrid com aquela voz suave que sempre me irritou. Acha que ele vai ficar surpreso em me ver? Meu filho sempre teve um carinho especial por você, querida. Algumas coisas nunca mudam. Senti meu rosto esquentar. Como ela ousava? Como podia falar do próprio filho, meu marido, daquela maneira? Como se nosso casamento fosse apenas um interlúdio, algo passageiro? E quanto à esposa dele? Helena, não é? Perguntou Ingrid. Houve uma pausa, e eu praticamente podia visualizar o sorriso condescendente de Dona Célia. Ah, ela tenta se esforçar, coitada. Mas você conhece o Juliano? Sempre foi exigente em tudo. Às vezes me pergunto quanto tempo isso vai durar. Engoli em seco, sentindo lágrimas se formarem nos cantos dos meus olhos. Abandonei o carrinho ali mesmo e saí rapidamente do supermercado, sem querer ouvir mais nada. No carro, tentei me acalmar. Célia planejava levar Ingrid para a festa. Essa era a surpresa mencionada. E pela forma como falavam, parecia que tinha mais coisa por trás disso. Liguei para Juliano imediatamente. Oi, amor, tudo bem? Ele atendeu. O barulho do escritório ao fundo. Não, não está tudo bem. Respondi, minha voz trêmula. Acabei de ver sua mãe no supermercado com a Ingrid. Silêncio do outro lado. Juliano, ouvi você, disse finalmente. E o que tem isso? Como assim, o que tem isso? Elas estavam falando sobre a festa, sobre como Ingrid vai aparecer como surpresa. Sua mãe está planejando trazer sua ex para o seu aniversário, na nossa casa. Helena, respira, ele disse, seu tom agora conciliador. Tenho certeza que você entendeu errado. Ah, eu não entendi errado. Ouvi claramente. Olha, estou no meio de uma reunião importante agora. Podemos conversar sobre isso quando eu chegar em casa? Desliguei sem responder. Como ele podia ser tão indiferente, tão cego quando o assunto era sua mãe? Quando Juliano chegou à noite, eu já tinha preparado todo o meu argumento. Ele entrou, parecendo cansado, e eu percebi que tinha passado o dia todo remoendo aquela conversa. Antes que você comece, ele disse, colocando a pasta no sofá. Eu falei com minha mãe. Parei, surpresa. E ela disse que encontrou Ingrid por acaso no mercado. Elas conversaram um pouco, como duas velhas conhecidas fazem. E sobre trazê-la para a festa? Sobre a surpresa? Juliano suspirou, servindo-se de um copo d'água. Ela garantiu que nunca passou pela cabeça dela convidá-la. A surpresa que ela mencionou é um relógio antigo que pertenceu ao meu avô. Ela mandou restaurar para me dar de presente. Cruzei os braços. Eu ouvi, Juliano. Elas falaram sobre você, sobre mim, sobre como... Helena, ele me interrompeu. Por favor. Você sabe como minha mãe pode ser às vezes, mas ela não seria tão insensível a ponto de fazer algo assim. Você provavelmente ouviu fora de contexto. Olhei para ele, incrédula. Então agora eu estou imaginando coisas. É isso? Não foi isso que eu disse. Ele respondeu, a irritação crescendo em sua voz.
Só acho que você está estressada com os preparativos da festa e talvez tenha interpretado mal a situação. Tudo bem, disse finalmente, não querendo prolongar a discussão. Talvez eu tenha entendido errado. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Ainda assim, para manter a paz, decidi dar o benefício da dúvida. Talvez Dona Célia tivesse mudado de ideia depois daquele encontro. Talvez Ingrid tivesse recusado o convite. Na noite anterior à festa, enquanto organizava os últimos detalhes, recebi uma mensagem da minha melhor amiga, Luísa. Tudo pronto para amanhã? Precisa de ajuda com alguma coisa? Acho que está tudo sob controle, respondi. Mas tem algo me incomodando. O quê? Contei sobre o incidente no supermercado. Luísa sempre foi meu porto seguro, a pessoa que entendia minha relação complicada com Dona Célia sem me julgar. E se você estiver certa? Ela perguntou. O que vai fazer se a Ingrid realmente aparecer? Era uma boa pergunta. O que eu faria? Não sei, admiti. Parte de mim quer acreditar que Juliano está certo, que entendi tudo errado. E a outra parte? A outra parte sabe que não estou louca e tem medo do que pode acontecer amanhã. Naquela noite, deitada ao lado de Juliano, fiquei observando seu rosto adormecido. Ele parecia tão tranquilo, tão alheio ao turbilhão de emoções dentro de mim. Passei os dedos suavemente pelo seu cabelo, sentindo um aperto no peito. Quantas vezes ignoramos os sinais, fingindo que não estão ali? Quantas pessoas preferem viver na ilusão de que tudo está bem, mesmo quando seu instinto grita o contrário? Adormeci com essas perguntas na mente, sem saber que o dia seguinte traria muito mais do que eu jamais poderia imaginar. O sábado amanheceu perfeito, como se o universo quisesse compensar minhas preocupações com um céu azul sem nuvens. Levantei cedo, enquanto Juliano ainda dormia, e comecei os preparativos finais. A equipe de buffet chegaria às 2, os convidados às 7. Tudo estava cronometrado para funcionar com precisão. Bom dia, Juliano murmurou, entrando na cozinha ainda sonolento. Precisava mesmo levantar tão cedo? Sorri, estendendo-lhe uma xícara de café. Feliz aniversário, amor. Ele me abraçou por trás enquanto eu organizava alguns itens na bancada. Obrigado por tudo isso. Sei que você está se esforçando muito. Por um momento, todas as minhas inseguranças pareceram bobagem. Era só um dia, uma celebração. O que poderia dar tão errado? O que você acha de sairmos para almoçar? Só nós dois antes da correria começar, sugeriu. Seria perfeito, respondi, genuinamente animada. O almoço foi um respiro, um momento de paz antes da tempestade que eu ainda não sabia que viria. Conversamos sobre trivialidades, rimos de piadas internas e por algumas horas esqueci completamente de Ingrid, de Dona Célia e de todas as minhas apreensões. Quando voltamos para casa, encontrei Luísa já nos esperando, pronta para ajudar. Você é um anjo, disse abraçando-a. Estou aqui para o que precisar. Ela respondeu, apertando minha mão discretamente. Nosso código silencioso. Estou de olho em tudo. As horas seguintes passaram num borrão de atividade. A decoração ficou perfeita, exatamente como eu tinha imaginado. Luzes de fada pendiam do teto da varanda, criando uma atmosfera acolhedora. A mesa central exibia cuidadosamente o bolo e os aperitivos. A playlist que montei tocava suavemente ao fundo. Às 7 em ponto, a campainha tocou pela primeira vez. E em seguida, novamente e novamente. Logo, nossa casa estava cheia de amigos e familiares, todos animados, trazendo presentes e abraços calorosos para Juliano. Dona Célia chegou às 7h40 sozinha. Meu corpo relaxou visivelmente. Talvez eu estivesse errada, afinal. Talvez tudo não passasse de um grande mal-entendido. Helena, querida, que festa adorável! Ela comentou, olhando ao redor com aquela expressão avaliadora. Um pouco diferente do que eu faria, mas charmosa do seu jeito. Engoli o comentário com um sorriso forçado. Obrigada, Dona Célia. Juliano está na sala, recebendo alguns colegas de trabalho. Ela me entregou um pacote pequeno, elegantemente embrulhado. O presente que mencionei. O relógio do meu pai,
Aceitei o pacote, sentindo uma pontada de culpa por ter duvidado dela. Tenho certeza que ele vai adorar. Vou guardar junto com os outros presentes. Por 1 hora inteira, a festa correu perfeitamente. Eu circulava entre os convidados, garantindo que todos estivessem confortáveis, que os copos permanecessem cheios e que Juliano estivesse aproveitando cada momento. Observei-o de longe, sorrindo ao vê-lo rir com os amigos, claramente feliz. E então, às 9h10, quando eu estava prestes a anunciar que serviríamos o jantar, a campainha tocou novamente. Eu atendo. Ofereceu Luísa, notando que eu estava ocupada orientando os garçons. Alguns minutos depois, senti um toque em meu ombro. Virei-me e encontrei Luísa, pálida. Helena, ela sussurrou. Você precisa vir comigo. Agora. Seu tom me alarmou. O que aconteceu? Apenas... Venha. Segui-a até a entrada da sala, onde parei, congelada. Lá estava ela. Ingrid. Ainda mais bonita do que nas fotos, usando um vestido azul que ressaltava cada curva de seu corpo. E ao lado dela, sorrindo triunfante, Dona Célia. Olha quem acabou de chegar, Juliano! Exclamou minha sogra, alto o suficiente para que todos na sala pudessem ouvir. Não é uma surpresa maravilhosa? Juliano, que estava conversando com um grupo, virou-se. Por um segundo, vi um lampejo de algo em seus olhos. Surpresa? Choque? Ou algo mais? Ingrid, ele disse, sua voz estranhamente controlada. Isso é inesperado. Ela se aproximou dele, movendo-se com aquela graça irritante, e o abraçou por tempo demais. Feliz aniversário, Ju. Quanto tempo? Ju. O apelido íntimo que eu nunca usei, porque Juliano sempre disse que odiava diminutivos. Vi alguns convidados trocando olhares confusos. Outros pareciam intrigados com o desenrolar da cena. Luísa segurou meu braço, me mantendo firme. Como você está aqui? Perguntou Juliano, seu olhar se desviando rapidamente para mim, depois para sua mãe. Sua mãe me ligou semana passada. Disse que seria um prazer ter a velha amiga da família na sua festa de aniversário. Ingrid olhou para mim pela primeira vez, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Espero que não se importe, Helena. Dona Célia me garantiu que seria uma surpresa agradável para todos. Antes que eu pudesse responder, Dona Célia se aproximou, passando o braço pelo ombro de Ingrid. Vocês precisam ver como essa menina está se saindo bem. Executiva numa multinacional, apartamento próprio no melhor bairro da cidade. Sempre soube que você tinha potencial, querida. A sala parecia ter diminuído, o ar ficando mais pesado. Senti o olhar de todos sobre mim, esperando minha reação. Luísa apertou meu braço, me lembrando silenciosamente para manter a compostura. Finalmente, Juliano se moveu, vindo para o meu lado e segurando minha mão. Que... surpresa, mãe! Mas a festa está ótima. Helena cuidou de cada detalhe. Ah, sim, claro, Dona Célia respondeu, dispensando o comentário com um gesto. Helena sempre se esforça tanto, não é mesmo? Mas Ingrid estava me contando sobre aquela viagem a Paris que vocês fizeram. Lembra, Juliano? Aquele restaurante com vista para a Torre Eiffel? Paris. A cidade que Juliano sempre prometeu me levar, mas nunca tivemos a oportunidade. Isso foi há muito tempo, mãe, disse Juliano, sua voz agora tensa. Algumas memórias são inesquecíveis, comentou Ingrid, olhando diretamente para Juliano com uma intimidade que me fez ferver por dentro. Não aguentei mais. Com licença, preciso verificar algo na cozinha. Saí rapidamente, sentindo as pernas trêmulas, o coração batendo descompassado. Entrei na cozinha e apoiei-me na bancada, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Luísa entrou logo atrás. Aquela víbora! Eu sabia! Você estava certa o tempo todo. O que eu faço agora, Lu? Perguntei, minha voz quebrando. Coloco as duas para fora? Causo uma cena no aniversário do meu marido? Você não causaria cena alguma. Elas que começaram isso. Nesse momento, Juliano entrou na cozinha. Seu rosto estava tenso, dividido entre raiva e confusão. Helena, eu não sabia de nada, juro por Deus.
Quando falei com minha mãe outro dia, você acreditou nela ao invés de em mim, completei, a mágoa evidente na minha voz. Eu te avisei, Juliano. Te contei exatamente o que ouvi, e você me fez parecer paranoica. Eu sei, me desculpe. Vou resolver isso agora mesmo. Como? Questionei. Sua mãe já a apresentou para todos como a ex-namorada maravilhosa. Todos já viram sua expressão quando a viu. O estrago está feito, Juliano. Que expressão? Do que você está falando? Não se faça de desentendido. Por um segundo, quando você a viu, parecia... Parecia o quê? Não consegui completar a frase. Como explicar aquele lampejo nos olhos dele que me fez questionar, por um momento terrível, se ainda havia sentimentos entre eles? Apenas... Lide com isso, Juliano. É o seu aniversário, sua mãe, sua ex. Lide com isso. Virei-me, pegando uma bandeja para retornar à festa. Helena, ele segurou meu braço. O que você faria no meu lugar? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu faria? Expulsaria minha própria mãe de uma festa? Causaria um escândalo na frente de amigos e colegas de trabalho? Não sei, respondi honestamente. Mas sei o que eu esperaria de você como meu marido. Voltei para a sala com o rosto recomposto, determinada a não deixar aquela situação arruinar completamente a noite. Entretanto, o pior ainda estava por vir. A festa continuou, mas algo havia mudado no ar. Conversas antes animadas agora pareciam forçadas, como se todos sentissem a tensão pairando pela casa. Eu me movia entre os convidados com um sorriso artificial, servindo drinks, oferecendo canapés, fingindo que tudo estava bem enquanto me despedaçava por dentro. Juliano tentava manter as aparências, mas seus olhos me procuravam constantemente pela sala, como se pedisse desculpas silenciosas. Ingrid, por outro lado, parecia perfeitamente à vontade. Ela se misturava aos convidados com elegância, encantando a todos com histórias de sua carreira brilhante e viagens exóticas. E sempre que possível, mencionava alguma memória compartilhada com Juliano. Vocês sabiam que o Juliano quase se tornou músico profissional? Ele tocava violão como ninguém. Compôs músicas lindas para mim. Ela comentou para um grupo de amigos dele, segurando uma taça de vinho com graça estudada. Fiquei paralisada ao ouvir aquilo. Juliano nunca tinha mencionado qualquer interesse sério em música. Quando nos conhecemos, ele mal sabia segurar um violão. Não é bem assim. Juliano interveio, parecendo desconfortável. Eu só brincava com alguns acordes na faculdade. Ah, que modéstia! Ingrid riu, tocando levemente o braço dele. Você sempre se diminui. Helena, você deve ter dezenas de músicas escritas para você, não é mesmo? Todos os olhares se voltaram para mim. Senti meu rosto queimar. Na verdade, Juliano nunca mencionou que compunha. Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo. Luísa, percebendo meu desconforto, rapidamente mudou de assunto, mas o estrago estava feito. Eu parecia a esposa que não conhecia o próprio marido. Caminhei até o bar improvisado e servi-me de uma dose generosa de vinho. Precisava de algo para acalmar meus nervos. Está tudo bem, querida? Virei-me e encontrei Dona Célia, com aquele sorriso falsamente preocupado. Tudo ótimo, Dona Célia, respondi secamente. Que bom. Fiquei preocupada vendo você tão... tensa. Ela baixou a voz. Sabe, quando se casa com alguém como Juliano, é preciso estar preparada para lidar com o passado dele. Homens como meu filho não apagam suas histórias facilmente. Respirei fundo, tentando não ceder à provocação. Todos temos passado, Dona Célia. A diferença é que algumas pessoas respeitam o presente dos outros. Seu sorriso vacilou por um instante. Só pensei que seria um gesto bonito, reunir velhos amigos. Juliano e Ingrid tiveram uma história tão bonita? 5 anos não é pouca coisa. 5? Repeti confusa. Juliano me disse que eles namoraram por 2 anos. Dona Célia arregalou os olhos com falsa surpresa. Oh, ele deve ter se confundido. Foram 5 anos, querida. Praticamente um casamento. Aliás, se não fosse por aquele desentendimento tolo, talvez hoje... Acho que já chega, mãe.
Juliano surgiu ao nosso lado, a expressão dura. Nunca o tinha visto olhar para a mãe daquela maneira. Só estou conversando com Helena, filho. Não, a senhora está tentando criar problemas, como sempre. Ele pegou minha mão. Vamos, Helena. Está na hora de cortar o bolo. Acompanhei-o até a mesa central, onde o bolo aguardava com suas 35 velas. Os convidados se reuniram ao nosso redor, cantando parabéns com entusiasmo forçado. Observei os rostos ao redor, amigos sinceros, colegas de trabalho, familiares. E então Ingrid e Dona Célia, lado a lado, sorrindo como se compartilhassem um segredo. Após o bolo, quando a festa começava a perder força naturalmente, Ingrid aproximou-se novamente de Juliano. Precisamos conversar, ela disse em tom baixo, mas não o suficiente para que eu não ouvisse. Em particular, vi Juliano hesitar, olhando brevemente em minha direção. Não é nada demais, ela continuou. Só queria te entregar algo pessoalmente. Um presente especial. Qualquer presente pode ser entregue aqui mesmo, Ingrid, respondeu Juliano. Ela pareceu desconcertada por um momento. Claro, se você prefere assim. Ela abriu a bolsa e retirou um pequeno envelope. São ingressos para aquele show que você sempre quis ver. Lembra quando prometemos que iríamos juntos um dia? Juliano aceitou o envelope constrangido. Obrigado, mas não precisava. Eu insisto. São 2 ingressos, é claro. Leve quem quiser. Ela lançou um olhar rápido em minha direção. Embora algumas experiências sejam difíceis de compartilhar com quem não entende sua conexão com a música. Foi o limite. Aproximei-me deles com passos firmes. Ingrid, acho que está na hora de você ir embora. Ela me olhou surpresa, como se não esperasse que eu tivesse coragem de confrontá-la. Helena! Exclamou Dona Célia, aproximando-se rapidamente. Que falta de educação! Ingrid é nossa convidada. Não, Dona Célia. Ingrid é sua convidada. Uma convidada que não foi bem-vinda por mim, a anfitriã desta festa na minha casa. Sua casa? O rosto de Dona Célia contorceu-se numa expressão de desdém. Esta casa foi comprada com o dinheiro do meu filho. Dinheiro que ele ganhou graças a todos os sacrifícios que eu fiz para educá-lo. Mãe! Juliano interveio, horrorizado. Já chega! Não, Juliano, deixe-a falar, respondi, sentindo uma calma estranha me dominar. Quero ouvir tudo o que sua mãe tem a dizer. Por que parar agora? Ela já arruinou a festa mesmo. Os poucos convidados que ainda restavam observavam a cena em silêncio constrangedor. Alguns começaram a se despedir discretamente. Arruinei? Dona Célia riu, um som sem humor. Querida, só mostrei a verdade que você insiste em ignorar. Meu filho merecia alguém à altura dele. Ela gesticulou na direção de Ingrid. Alguém com classe, educação, ambição. E o que a senhora sabe sobre mim? Perguntei, minha voz vacilando ligeiramente. Alguma vez sequer tentou me conhecer, além de me comparar constantemente com o fantasma de um relacionamento passado? Não preciso conhecer muito para ver que você nunca será suficiente para ele. Ela respondeu, impiedosa. Ingrid era perfeita, inteligente, elegante, de boa família. O tipo de mulher que um homem como Juliano precisa ao seu lado. E mesmo assim, ele terminou com ela e escolheu a mim. Retruquei, tentando manter a dignidade. Dona Célia sorriu, aquele sorriso cruel que eu tanto odiava. Por enquanto, querida. Por enquanto. Juliano finalmente explodiu. Chega! Mãe, eu quero que você e Ingrid saiam da minha casa agora. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dona Célia parecia ter levado um tapa. Ingrid, ao seu lado, exibia uma expressão de choque. Você não pode estar falando sério, disse Dona Célia. Está escolhendo ela em vez da sua própria mãe? Estou escolhendo respeito, mãe. Algo que a senhora claramente esqueceu o que significa. Juliano abriu a porta. Por favor, saiam. Dona Célia pegou sua bolsa, trêmula. Você vai se arrepender disso, Juliano. Quando perceber o erro que cometeu, não sei se estarei lá para ajudá-lo a consertar. Não se preocupe com isso. Ele respondeu friamente.
Quando as duas finalmente saíram, os poucos convidados restantes começaram a se despedir rapidamente, murmurando desculpas constrangidas. Em questão de minutos, a casa estava vazia, exceto por nós dois e Luísa, que insistiu em ficar para ajudar com a limpeza. Vá para casa, Lu, disse a ela, exausta. Agradeço a preocupação, mas precisamos ficar sozinhos agora. Depois que Luísa saiu, um silêncio pesado tomou conta da casa. Juliano e eu ficamos na sala desarrumada, cercados pelos restos do que deveria ter sido uma noite perfeita. Sinto muito, ele disse finalmente, sua voz baixa e derrotada. Por tudo isso. Pela minha mãe, por Ingrid, por não ter acreditado em você. Olhei para ele, tentando processar todas as emoções que me dominavam. Raiva, mágoa, confusão e, ainda assim, um amor teimoso que se recusava a desaparecer. Por que você nunca me contou sobre o violão? Sobre as músicas que compunha para ela? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Por que não é verdade? Toquei algumas vezes na faculdade, sim, mas nunca compus nada. Ingrid sempre gostou de embelezar as histórias. E os 5 anos de relacionamento em vez de 2? Juliano suspirou. Também não é verdade. Foram 2 anos, como te contei. Mas minha mãe sempre exagerou a importância desse relacionamento. Por quê? Por que ela me odeia tanto, Juliano? O que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Ele respondeu passando a mão pelo rosto cansado. É tudo sobre ela, não sobre você. Não, há algo mais aí. Algo que você não está me contando. Olhei diretamente em seus olhos. Preciso saber toda a verdade, Juliano. Seja lá qual for. Ele desviou o olhar e, naquele momento, soube que havia algo além do que ele estava disposto a compartilhar. Será que eu deveria simplesmente aceitar a verdade ou lutar contra ela? Murmurei, mais para mim mesma do que para ele. A dúvida me consumia. O que haveria por trás de tanta hostilidade? O que Juliano escondia de mim? Naquela noite, deitamos em lados opostos da cama, um abismo invisível entre nós. Enquanto fitava o teto no escuro, uma certeza crescia dentro de mim. Amanhã, tudo seria diferente. De um jeito ou de outro, eu descobriria a verdade completa. Acordei com o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas. Ainda sonolenta, percebi que o lado de Juliano na cama estava vazio. Sentei-me, esfregando os olhos, e vi meu marido guardando algumas roupas numa pequena mala. O que você está fazendo? Perguntei, minha voz ainda rouca de sono. Ele parou, virando-se para mim com uma expressão tensa. Vou passar alguns dias no apartamento do Paulo. Acho que precisamos de um tempo para esfriar a cabeça depois de ontem. Senti um frio na barriga. Você está me deixando? Não, ele respondeu rapidamente. Claro que não. Só acho que precisamos de espaço. Foi muita coisa de uma vez. Levantei-me da cama, repentinamente alerta. Não, Juliano, você não vai sair assim. Não antes de me contar toda a verdade. Que verdade, Helena? Já falamos sobre isso ontem. Você sabe do que estou falando. Tem algo mais sobre você e Ingrid. Algo que explique por que sua mãe a trata como uma deusa e a mim como uma intrusa. E você vai me contar agora. Ele largou a camisa que segurava e sentou-se pesadamente na beirada da cama. Não é sobre Ingrid. Não da forma que você pensa. Então me explique. Insisti, sentando ao seu lado. Porque nada disso faz sentido para mim. Juliano respirou fundo, como se reunisse coragem. É sobre meu pai. Seu pai? Repeti, confusa. Ele raramente falava sobre o pai, que havia abandonado a família quando Juliano era criança. O que seu pai tem a ver com isso? Tudo. Ele levantou-se, caminhando até a janela. Quando eu terminei com Ingrid, contei a todos que foi porque não estávamos mais na mesma sintonia, que nossos planos para o futuro eram diferentes. Mas a verdade... Ele fez uma pausa, sua voz tremendo ligeiramente. A verdade é que ela estava tendo um caso. Um caso? Senti uma pontada de empatia, imaginando a dor da traição. Sinto muito, não sabia. Não foi só um caso qualquer, Helena. Seus olhos finalmente encontraram os meus, cheios de uma dor antiga.
Ela estava tendo um caso com meu pai. A revelação caiu como um raio. Seu pai? Mas como? Quando? Começou no Natal, 6 anos atrás. Meu pai reapareceu depois de anos sem contato. Disse que queria fazer as pazes, conhecer minha namorada, tentar ser parte da minha vida novamente. Juliano soltou uma risada amarga. E ele conheceu Ingrid. Muito bem, por sinal. Meu Deus, murmurei, atordoada com a revelação. E sua mãe sabe disso? Não. Ele balançou a cabeça. Nunca contei a ela. Depois de tudo que meu pai a fez passar, de como ele a abandonou, se ela descobrisse que ele voltou só para me trair também. Então, você protegeu sua mãe. As peças começavam a se encaixar. Preferiu deixá-la pensar que você e Ingrid terminaram por algum outro motivo. Exatamente. Inventei uma história sobre diferenças de opinião, sobre querer coisas diferentes da vida. Nunca imaginei que minha mãe ficaria tão apegada a ela que a transformaria nesse ideal impossível. Levantei-me, caminhando até ele. Mas por que não me contou isso antes? Por que manteve esse segredo de mim? Vergonha, talvez? Ele deu de ombros. Ou medo de que isso de alguma forma voltasse para minha mãe. Ela idolatra demais meu pai, apesar de tudo que ele fez. Prefere viver na ilusão de que ele foi apenas um homem incompreendido que precisou partir. E agora? Depois do que aconteceu ontem? Juliano passou a mão pelo rosto, cansado. Agora não sei mais o que fazer. Minha mãe ultrapassou todos os limites. A forma como ela falou com você. Nesse momento, a campainha tocou, interrompendo nossa conversa. Trocamos olhares confusos. Você está esperando alguém? Perguntou Juliano. Não. Talvez seja a Luísa, preocupada depois de ontem. Mas quando Juliano abriu a porta, encontramos Dona Célia, parecendo estranhamente abatida. Posso entrar? Ela pediu, sem o tom autoritário habitual. Juliano hesitou, olhando para mim em busca de aprovação. Assenti levemente, curiosa sobre o motivo daquela visita inesperada. Dona Célia entrou e sentou-se no sofá da sala, parecendo pela primeira vez uma mulher de sua idade, frágil e insegura. Vim pedir desculpas, ela disse finalmente. Meu comportamento ontem foi inaceitável. Fiquei em silêncio, observando-a com cautela. Depois de tudo que aconteceu, um simples pedido de desculpas parecia insuficiente. O que aconteceu, mãe? Perguntou Juliano. Por que apareceu aqui logo cedo? Dona Célia suspirou, mexendo nervosamente com a alça de sua bolsa. Depois que saímos da festa, Ingrid estava alterada. Bebeu demais e começou a falar coisas que eu não sabia. Rapomino, meu coração acelerou. Troquei um olhar rápido com Juliano, que parecia ter empalidecido. Que tipo de coisas? Ele perguntou, a voz tensa. Sobre seu pai, sobre ela e seu pai. Dona Célia levantou os olhos marejados. É verdade, Juliano? Ela e seu pai? Juliano fechou os olhos por um momento, como se absorvesse um golpe físico. Sim, mãe. É verdade. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de anos de mentiras e proteção mal direcionada. Por que você nunca me contou? Perguntou Dona Célia, sua voz quebrando. Para protegê-la. Você já havia sofrido demais por causa dele. Me proteger? Ela riu, um som amargo e triste. Filho, eu sempre soube que tipo de homem seu pai era. Sempre. Só fingia não saber porque era mais fácil viver na fantasia de que ele era apenas incompreendido, de que um dia ele voltaria e seríamos uma família de novo. Fiquei surpresa com a lucidez daquela confissão. Pela primeira vez, vi Dona Célia como uma mulher real, com feridas e fragilidades, não apenas como a sogra implacável que me atormentava. E sobre Ingrid? Perguntei cautelosamente. Dona Célia virou-se para mim, seus olhos encontrando os meus sem hostilidade pela primeira vez. Eu a transformei numa espécie de extensão dessa fantasia. Se meu filho estivesse com alguém que eu considerava perfeita, de alguma forma isso validava minhas próprias escolhas fracassadas. Ela balançou a cabeça. Patético, não é? Não, respondi sinceramente. É humano. Ontem à noite,
Depois de brigarmos, continuou Dona Célia, Ingrid bebeu demais e começou a se gabar. Disse que tanto o pai quanto o filho tinham caído aos seus pés, que ela era irresistível para os homens da família. Ela estremeceu visivelmente. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Vi quem ela realmente era. Juliano se aproximou da mãe, sentando-se ao seu lado. Sinto muito que tenha descoberto assim. Eu que sinto muito, filho, por tudo. Por ter te pressionado todos esses anos. Por ter feito você carregar esse segredo. Por ter tratado Helena daquela forma imperdoável. Ela se virou para mim. Não sei se algum dia poderá me perdoar, mas quero que saiba que estou genuinamente arrependida. Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente e senti uma mistura confusa de emoções. Raiva pelo sofrimento que ela havia me causado, mas também uma estranha compaixão por alguém que viveu tanto tempo presa a ilusões dolorosas. Vai levar tempo, Dona Célia, respondi honestamente. Mas acredito que podemos tentar construir algo novo, algo baseado na verdade, não em fantasias. Ela assentiu, enxugando uma lágrima discreta. É tudo o que posso pedir. Quando Dona Célia se foi, Juliano e eu permanecemos em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Ele fechou a mala que estava arrumando e a colocou de volta no armário. Você não vai mais para a casa do Paulo? Perguntei. Não? Ele respondeu, aproximando-se e segurando minhas mãos. Minha fuga para a casa dele era mais uma tentativa de escapar da verdade. Estou cansado de fugir, Helena. Cansei de mentiras e segredos. E sobre nós? Sobre tudo o que aconteceu? Não sei se valeu a pena passar por tudo isso. Ele admitiu, a honestidade crua em sua voz. Mas sei que quero reconstruir o que temos, sem sombras do passado, sem fantasmas entre nós. Naquele momento, olhando nos olhos de Juliano, compreendi algo profundo sobre relacionamentos, sobre as verdades que escondemos uns dos outros e de nós mesmos, sobre como as mentiras, mesmo aquelas contadas com boas intenções, acabam criando mais dor do que protegendo. Acho que podemos tentar, respondi, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros. A festa havia sido um desastre, mas talvez tivesse sido necessária para derrubar o castelo de cartas que havíamos construído ao redor de nós. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos realmente nos vendo. Não apenas as versões idealizadas que criamos um do outro, mas as pessoas reais, com falhas e medos. Era assustador, mas também libertador. Será que tudo isso valeu a pena? Naquele momento, observando o alívio nos olhos de Juliano, acreditei que sim. 3 meses se passaram desde aquela festa desastrosa. O outono chegou, pintando as árvores de vermelho e dourado, trazendo consigo uma sensação de renovação que combinava perfeitamente com os novos rumos de nossas vidas. Juliano e eu estávamos tomando café na varanda em um domingo preguiçoso, observando as folhas caírem no quintal. Tornou-se nosso pequeno ritual de fim de semana. Café forte, pão caseiro e conversas honestas. Algo que havíamos aprendido a valorizar depois de tudo. Luísa ligou ontem, comentei, passando geleia em uma fatia de pão. Ela e Marcos finalmente marcaram a data do casamento. Que bom. Juliano sorriu. Depois de tudo o que aconteceu na nossa festa, fiquei com medo de termos espantado qualquer desejo de casamento dela. Rimos juntos, um riso leve que antes parecia impossível quando o assunto era a festa. Com o tempo, aquela noite terrível havia se transformado quase em uma piada interna, algo que podíamos mencionar sem que a dor voltasse com toda a força. Você conseguiu terminar o projeto ontem? Perguntei, mudando de assunto. Sim, finalmente, e tenho uma surpresa para você. Ele parecia animado, como uma criança prestes a revelar um segredo. O que é? Lembra que você sempre quis conhecer Paris? Bem, ele pegou um envelope do bolso e me entregou. Abri-o com curiosidade e encontrei 2 passagens para Paris, com data marcada para o mês seguinte. Juliano! Exclamei, genuinamente surpresa. Isso é... Uau! Achei que estava na hora de criarmos nossas próprias memórias, sem sombras do passado. Sorri.
sentindo aquela onda de carinho que agora fluía mais livremente entre nós. Depois de toda a turbulência, estávamos finalmente encontrando nosso equilíbrio. E sua mãe? Você contou a ela sobre a viagem? Era impressionante como Dona Célia havia se tornado um tópico menos tenso em nossas conversas. Após aquela manhã reveladora, ela havia se afastado um pouco, nos dando espaço para cicatrizar. Quando voltou a se aproximar, semanas depois, era uma pessoa diferente, mais contida, mais respeitosa dos nossos limites. Contei, sim. Ela até se ofereceu para cuidar das plantas enquanto estivermos fora. Nunca imaginei que ouviria isso, comentei, balançando a cabeça em descrença. As pessoas podem mudar, Helena. Algumas precisam apenas de um choque de realidade. Pensei em Ingrid, que depois daquela noite nunca mais apareceu. Soubemos, através de conhecidos em comum, que ela havia aceitado uma transferência para o exterior. Talvez fosse melhor assim, distância para todos seguirem em frente. Falando em mudanças, continuei, sentindo um leve nervosismo. Tenho algo para te contar também. Juliano me olhou com curiosidade. O quê? Respirei fundo. Fiz o teste ontem. Estou grávida. O café que ele estava bebendo quase foi parar no chão. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de choque e alegria tomando conta de seu rosto. Grávida? Você tem certeza? Assenti, não conseguindo conter o sorriso. 8 semanas. Queria esperar para ter certeza antes de contar. Juliano se levantou e me abraçou com força, mas com cuidado, como se eu tivesse subitamente me tornado algo precioso e frágil. Vamos ter um filho, ele murmurou, a voz embargada pela emoção. Ou uma filha, acrescentei rindo. Quando nos separamos do abraço, vi lágrimas nos olhos dele. Era uma visão rara. Juliano sempre foi contido com suas emoções, consequência de anos tentando ser o pilar de sua mãe após o abandono do pai. Você acha que estamos prontos? Ele perguntou, uma insegurança genuína em sua voz. Acho que ninguém está realmente pronto, respondi honestamente. Mas depois de tudo que enfrentamos, acredito que podemos lidar com isso, juntos. Naquela tarde, enquanto preparávamos o almoço lado a lado na cozinha, refleti sobre a jornada dos últimos meses. A festa que deveria ter sido perfeita e se transformou em um pesadelo. A verdade dolorosa que veio à tona. O lento e gradual processo de reconstrução, não apenas do nosso casamento, mas também da relação com Dona Célia. Em que você está pensando? Juliano perguntou, notando meu silêncio. Em como as coisas mudam. Em como a vida às vezes precisa desmoronar um pouco para que possamos reconstruí-la de forma mais sólida. Ele sorriu, aquele sorriso que chegava aos olhos e que eu havia redescoberto nesses últimos meses. Filosófica hoje, hein? Deve ser os hormônios da gravidez. Brinquei, jogando um pedaço de cenoura nele. Mais tarde naquele dia, recebemos a visita de Dona Célia. Quando contamos sobre o bebê, vi algo que nunca havia presenciado antes. Ela chorou. Não lágrimas manipuladoras ou de autocomiseração, mas lágrimas genuínas de alegria. Vou ser avó, ela disse, como se tentasse absorver a ideia. Sim, Dona Célia, confirmei, sentindo uma estranha ternura por ela. A senhora vai ser avó. Ela segurou minhas mãos, olhando-me nos olhos com uma sinceridade que antes parecia impossível. Helena, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... Você se importaria se o bebê me chamasse apenas de Célia, não de Dona Célia? Sempre detestei essa formalidade. Foi um pequeno gesto, mas simbolizava tanto. O fim das barreiras artificiais, o início de uma relação mais autêntica. Claro que não me importo. Célia. Quando ela se foi, Juliano me abraçou por trás, repousando o queixo em meu ombro enquanto observávamos o pôr do sol pela janela. Você está bem? Ele perguntou. Estou, respondi, percebendo que era verdade. Não uma verdade superficial, daquelas que dizemos para evitar preocupações, mas uma verdade profunda. Eu estava bem, realmente bem, apesar de tudo. Ou talvez por causa de tudo. Sabe, comecei,
virando-me para encará-lo. Aquela festa de aniversário foi um desastre total. O pior aniversário da minha vida, ele concordou, com um sorriso irônico. Mas talvez tenha sido necessário. Talvez precisássemos daquele colapso para reconstruir algo mais verdadeiro. Juliano refletiu por um momento. Acho que você está certa. É estranho pensar assim, mas sem aquela noite terrível, talvez nunca tivéssemos enfrentado certos fantasmas. Naquela noite, deitada ao lado de Juliano, com sua mão repousando suavemente sobre minha barriga ainda plana, pensei em todos os caminhos que nos levaram até ali. Nas escolhas, nos erros, nas mentiras bem-intencionadas, nos segredos guardados por tempo demais. Pensei na família que estávamos construindo. Uma família nascida não da perfeição, mas da capacidade de enfrentar tempestades e permanecer de pé depois. Uma família que conhecia o valor da honestidade dolorosa sobre o conforto das ilusões. E se fosse você, teria feito a mesma escolha? Teria permanecido e lutado, mesmo quando tudo parecia desmoronar? Teria acreditado que, às vezes, é preciso passar pelo pior para encontrar algo melhor, mais autêntico? Não existem respostas fáceis quando se trata de relacionamentos, de família, de perdão. Cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho entre o ideal e o real, entre o que sonhamos e o que a vida nos oferece. Para mim, deitada ali com o futuro literalmente crescendo dentro de mim, a resposta era clara. Valeu a pena. Cada lágrima, cada confronto, cada momento de dúvida. Tudo valeu a pena para chegar onde estávamos agora. Não num conto de fadas, mas numa história real. Uma história imperfeita, com cicatrizes visíveis, mas infinitamente mais valiosa do que qualquer ilusão de perfeição. E essa foi minha história. Mas e você? Já enfrentou uma sogra difícil? Ou descobriu um segredo familiar que mudou tudo? Você perdoaria uma traição como a que Ingrid cometeu com Juliano? Me conta nos comentários o que faria no